Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Ô Vera, essa indicação aí de que o PT quer, porque quer botar o Márcio Pockmann na presidência do IBGE, não ficou legal para a ministra Simone, não, né? É um mal-estar que está sendo administrado, Sardenberg. Vamos lembrar a entrada da Simone Tebet no governo Lula, né? Ela foi candidata a presidente da República, teve ali o terceiro lugar, um bom desempenho, e depois foi uma das primeiras a apoiarem Lula no segundo turno, um apoio bastante decidido e, de certa maneira, decisivo para que ele entrasse um pouco nesses votos da classe média, de um setor de centro ali. Foi ali que o Lula passou a fazer um discurso de frente ampla no segundo turno. E aí ficou dito que ela seria ministra, mas houve uma certa dificuldade de encontrar uma pasta para ela, porque ela pretendia ficar com a pasta do Bolsa Família, não foi possível, depois ela pleiteou de alguma maneira o meio ambiente, que também já estava prometido a Marina Silva, e o planejamento foi uma espécie de coisa não planejada, para ficar num trocadilho aqui, né? Não era o que ela queria, não era o que desejava, e ela caiu ali como uma espécie de estranha no ninho na equipe econômica, pelo fato de não ser petista e pensar de maneira diferente em relação ao PT em economia. Mas, para surpresa de muita gente, ela se deu muito bem com o ministro Haddad, eles têm jogado juntos, tem feito coro aí em questões importantes, como a do arcabouço fiscal, da reforma tributária, e ela virou uma voz ali ferrenha defensora também da queda dos juros, em consonância com o Haddad e o Lula. Portanto, uma aliada que até aqui não criou problemas, não reclamou de ter uma pasta com pouco poder de entrega política, e ela é uma política, e aceitou o jogo e se adequou bem ao script. E desde o início do ano, o IBGE, que é um dos principais órgãos ligados ao Ministério do Planejamento, que acabou de divulgar o censo depois de tanto tempo de atraso, desde o início do ano estava com um presidente interino. E agora veio essa indicação, que é do Lula e do PT, do Márcio Pockmann, para ocupar a sua presidência. Márcio Pockmann é um petista histórico, um teórico desenvolvimentista importante do PT, que já ocupou a presidência do IPEA nos governos Lula e Dilma. Ele fez a transição do Lula 2 para o Dilma 1, só saiu para ser candidato a prefeito de Campinas, foi candidato a prefeito de Campinas em 2 ocasiões sem sucesso, também tentou uma candidatura à Câmara dos Deputados sem ser eleito, mas teve uma passagem pelo IPEA, que é um órgão muito, muito, muito menor que o IBGE. Se você for ver, o IPEA tem de 300 a 400 pesquisadores. No IBGE é um corpo técnico e funcional de 4.000 pessoas. Estamos falando de um órgão bem mais relevante e bem mais importante. Mas a sua passagem pelo IPEA, que é esse órgão menor, foi muito controversa. Foi acusado de tentar se livrar, promover um expurgo de economistas que pensavam de maneira diferente dele, entre eles o Fábio Jambiage, que era do BNDES e estava cedido para o IPEA na ocasião. E ali da presidência do IPEA, ele fez muito coro com a ala desenvolvimentista do PT. Então, Luciano Coutinho, que presidia o BNDES na época, o Guido Mantega, o Aloysio Mercadante, porque eles vêm da mesma escola econômica. Uma vez, depois dele ter saído do IPEA para disputar as eleições, ele ficou ali entre os think tanks petistas, atuou no Instituto Lula, presidiu a Fundação Perseu Abramo nesse momento de travessia do deserto do PT, do pós-impeachment da Dilma. Então, é alguém muito próximo à cúpula do PT, muito próximo a essa ala desenvolvimentista, e cuja indicação vem de novo tensionar os rumos da política econômica, né? Porque é o PT de novo, depois de uma trégua, querendo dizer, olha, tudo bem, até aqui a gente fez um misto de fiscalismo
com o desenvolvimentismo, mas a gente quer que a visão desenvolvimentista esteja mais representada no núcleo econômico. E isso é um problema para Simone, porque ela abriu mão de muita coisa para estar ali no governo, se indispôs, inclusive com a sua base eleitoral de alguma forma. Ela chegou a dizer por muito tempo ali, logo depois da eleição, que ela não podia pisar no aeroporto dela, quer dizer, não podia ir a Mato Grosso do Sul, que era um estado muito bolsonarista, pela opção que ela fez de apoiar o Lula. Mas agora está vendo imposta pelo Lula uma indicação de alguém que pensa frontalmente diferente dela em termos de política econômica, num momento em que o IBGE tem algumas entregas para serem feitas. Então, o que ela está tentando fazer é ganhar tempo. Ganhar tempo na seguinte base. Tem algumas divulgações de estatísticas para acontecer nos próximos 10, 15 dias, já marcadas. Então, amanhã sai o Censo Quilombola e ela já tinha chamado a ministra Aniele Franco para estar na divulgação junto com ela. No dia 2 de agosto sai a avaliação técnica do censo, que é um momento importante em que pesquisadores independentes se debruçam sobre o trabalho do censo para apontar erros, falhas e acertos. E no dia 7 de agosto tem a divulgação do censo indígena, que vai ser feita junto com a ministra Sônia Guajajara, lá em Belém do Pará. Então, o que ela tem procurado fazer ver ao governo é que, com essas estatísticas já em andamento, não faria sentido trazer um presidente que não participou do levantamento, da elaboração e da compilação desses dados. Então, ela está tentando ganhar tempo para ver se consegue construir um caminho para dissuadir o Lula dessa ideia de nomear o Márcio Postman. E para acrescentar aqui aos ouvintes, né, além do censo, o IBGE faz o índice de inflação oficial do Brasil e mede o PIB, né? E mais, digamos assim, a coisa mais sensível no dia a dia, no curto prazo, é o índice de inflação, né? Que sai o IPCA 15 e o IPCA pleno e que sempre provoca movimentações do mercado, etc., né? E você veja, Sardenberg, quando estava na presidência do IPEA, o Postman foi alguém que tensionou a questão da política fiscal e da política monetária a partir do IPEA, que era um lugar do qual ele não tinha autoridade para falar disso, mas falava. Foram muitas as declarações dele na presidência do IPEA no sentido de que o Banco Central deveria baixar juros. E, por coincidência, os juros na ocasião estavam em exatos 13,75%. Então, por exemplo, em outubro de 2008, ele deu uma declaração de que o BC já tinha condições de apontar um viés de baixa nos juros. Qualquer coincidência com o momento atual não é mera coincidência. É porque ele faz parte dessa corrente que acha que política monetária e política fiscal devem estar atreladas à visão de desenvolvimento e com o Estado tem um papel propulsor para isso. Então, é o PT tentando trazer alguém com essa agenda para o coração do Ministério do Planejamento. E isso o que mostra, né? Só para a gente encerrar. Mostra ainda aquela velha tendência do PT de ver aliados de outros partidos e de outras correntes e de outras linhas de pensamento ideológico e econômico como aliados ali que você tem que tutelar e você tem de monitorar. Você não pode dar muita liberdade para esse tipo de aliados, porque lá na frente eles podem vir a ser seus adversários em eleições futuras. Então, parece que eles veem ainda a Simone como esse estranho no ninho, que não é exatamente do time, que está lá de forma circunstancial e que, por isso, não pode ter liberdade plena de ação. Isso não é uma boa receita para você construir alianças e para você ter uma ministra que até aqui tem sido muito leal e muito fiel ao projeto de governo do Lula. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, Sardenberg e Cássio, um ótimo jornal para vocês. Até amanhã, Vera.